Trazendo isso para o nosso presente, observando o bolsonarismo como forma de pastorado. Acho que a primeira coisa que vale dizer é observar o bolsonarismo como uma forma de pastorado é uma aproximação que a gente faz de uma maneira inicial, né? Talvez não seja o jeito mais rigoroso de entender as relações movidas pelo bolsonarismo. Mas é difícil dizer que não há características do pastorado nas relações movidas pelo bolsonarismo. Na maneira como as figuras centrais se localizam, na maneira como Olavo de Carvalho se localizava dentro do espectro bolsonarista, como o próprio Bolsonaro se localiza, mas também a maneira como o próprio Paulo Guedes se localiza. Eu não estou dizendo simplesmente do ato desses indivíduos, mas também da maneira como, no caso do Paulo Guedes, como a imprensa consegue construir a figura de um pastor econômico, né? No caso do Bolsonaro, a maneira como a política consegue construir a figura de um pastor moral. Acho que você vai terminar o raciocínio? Fica à vontade. Sabe uma coisa que, para mim, traz essa ideia do pastorado no governo Bolsonaro? Porque uma das coisas que caracterizam essa forma de guiar a conduta, e agora eu lembrei do conceito, né? Me veio o nome do conceito. Foucault dá um conceito para isso, que é a liturgia. E é um conceito muito bom, na verdade, porque uma aleturgia é uma espécie de verdade manifesta. Uma verdade manifesta por sua pura enunciação. É uma verdade que não é uma verdade útil, ela não é uma verdade oponível ao falso, certo? Ela não é uma verdade, enfim, que vai fazer uma diferença prática na vida das pessoas, mas ela é uma verdade necessária para que se guiem as condutas das pessoas. E o governo Bolsonaro, ele age com essas verdades manifestas. Quer dizer, quer ver uma delas? A ideia do Ratanabá, uma espécie de pessoas que viveram há 450 milhões de anos atrás, quer dizer assim, no período Jurássico, os seres humanos teriam vivido e criado um Eldorado na Amazônia. E aí esse negócio vai se espalhando, vai circulando no meio do grupo de Zap, daqui a pouco tem um monte de gente assim acreditando nisso efetivamente. E para que isso serve se não para mobilizar um rebanho? Muito mais do que para qualquer outra coisa, né? Para que serve, né? A gente pode dizer que isso é uma tática do neoliberalismo do ponto de vista econômico? Não, é uma tática de governo dos outros, né? De manter as pessoas seguindo determinadas condutas porque acreditam em coisas que, enfim, não são verdades que de tão verdadeiras elas não têm oponibilidade, né? Ou talvez de que, porque é tão manifesto a verdade de Ratanabá, que as dúvidas perante a morte do jornalista e do indigenista, essas ficam para segundo plano. Essas são dúvidas. Essas são dúvidas. Existe uma coisa interessante que definitivamente o tempo ele é limitado, é escasso, ele vai acabando. O tempo de leitura ele vai acabando, o tempo de audição vai acabando. Todo dia a gente tem ali 24 horas, mas não necessariamente a gente consegue ficar o dia inteiro lendo, ouvindo coisas, vendo vídeo. Tem um tempo separado para isso. Tem um tempo separado para isso, concretamente. Qualquer um tem. A produção de matéria sobre Ratanabá no momento do assassinato, é que eu juro que não é de maldade, mas eu não lembro do nome do jornalista e do indigenista. Trabalha de tal maneira que se cria um pouco mais de notícia sobre essa situação, sobre esse contexto, e o Ratanabá acaba disputando a atenção. Quando se diz cortina de fumaça, o que se quer dizer, no fundo, é isso, né?
Notícias que disputam a atenção, e disputam justamente porque a atenção é uma parada que está sempre limitada, né? Sempre cortada. Um site ele pode ter 15 bilhões de páginas, mas a gente não vai ler 15 bilhões de páginas, definitivamente. A homepage de um site de notícias vai ter ali as suas 15 principais notícias. Não vai ter 47. O número vai ser limitado de alguma maneira, sempre de alguma maneira. A criação de um Ratanabá e tornar isso algo tão relevante entra no contexto de disputa pelo espaço daquilo que a esfera pública vai ter como discussão. E, obviamente, conduz uma conduta. Eu acho que de duas maneiras, e eu acho muito eficiente. A primeira maneira é retirando a necessidade do questionamento sobre o indigenista, não faz mais parte, não precisa fazer parte de uma reflexão diária. Quem não está próximo desse assunto, pelo menos se aproximaria. Com a disputa das notícias, nem se aproximar se aproxima. Mas, ao mesmo tempo, num sentido positivo, é justamente o que o Guilherme disse, né? A figura de Ratanabá, quase como parte desse entendimento bolsonarista de um retorno a um Brasil anterior, a um Brasil intocado pela maldade do PT. Fica à vontade, Guilherme. Tentativa de construção de um mito fundador e trabalha com uma... assim, é gostoso descobrir alguma coisa, né? É gostoso quando a gente tem a sensação de que a gente descobre alguma coisa. E talvez o bolsonarismo jogue com esse estímulo, né? O estímulo de que ele vai fornecer a muitas pessoas a possibilidade de olhar para algo e dizer eureka. E, de alguma forma, se regozijar com isso. E fazer parte de um grupo que descobriu alguma coisa. Que sabe um segredo. A verdade foi revelada para esse grupo. Que verdade? A verdade do comunismo que ameaça todo mundo, a verdade do Ratanabá como uma espécie de Eldorado no meio da Amazônia, a verdade de um Brasil puro, um Brasil da família, da tradição, um Brasil que foi corrompido por um globalismo comunista, né? Gostoso descobrir isso, né? Gostoso pensar que você faz parte de um seleto grupo de pessoas que descobriu aquilo, né? E o bolsonarismo, acho que ele trabalha muito com essa lógica. Sedutora. Conseguir descobrir algo que está embaixo dos panos, mas que, ao mesmo tempo, não se trata de algo complexo para chegar até. Se trata de algo que precisa de investigação, ou seja, você tem que abrir a porta correta para encontrar a coisa. Não é que o teu olhar precisa ser apurado para encontrar a coisa. A porta, se trata da porta correta que tu abre e encontra a coisa. É algo muito simples. Sempre os grandes mistérios acabam sendo resolvidos de maneira muito simples. E eu acho que em grande parte dessa descoberta, e eu acho que grande parte, assim, fazendo também uma reflexão aqui meio loucona, é que, assim, eu acho que as pessoas sobretudo, vamos falar assim, das pessoas mais idosas, de terceira idade, 65, 70, até 80 anos, que passaram a vida inteira recebendo informações sistêmicas, assim, por meio da televisão.
recebendo a vida inteira aquele mesmo tipo de informação quadradinha do Jornal Nacional, assim, que de alguma forma aquilo, ok, era notícia, mas entrava por um ouvido, saía por um outro, a pessoa não se sentia de alguma forma participando daquele evento notícia, né? E você fica a vida inteira, assim, a vida inteira. E aí, de repente, você tem nas suas mãos um laboratório secreto, que é o WhatsApp, que vai aparecer para você segredos que nunca ninguém te falou na sua vida inteira. Que você foi ao trabalho, que você bateu ponto, que você trabalhou, se aposentou, assistiu TV a vida inteira, ouviu rádio, e de repente aparece ali um tesouro escondido de informações que estão chegando para você e que você faz parte de um grupo seleto de premiados, né? Que estão desvendando aí esse mundo misterioso do Ratanabá, da mamadeira de piroca e do que mais que seja. Isso deve dar uma sensação de poder, talvez, que muitas dessas pessoas nunca tinham sentido na vida. Um poder em relação à notícia. Quer dizer, essa notícia chegou a mim não por uma emissora que está em massas fazendo isso, ela chegou a mim como um ser escolhido de alguma forma, né? A Elba Ramalho, que recentemente vem falando, por exemplo, impropério sobre a questão da Covid, em determinado vídeo ela diz assim que a Covid, esse vírus da China, ele veio para atacar os cristãos. E ela diz, nós cristãos resistiremos, nós somos a resistência. Que existência? Vocês são, quer dizer, o poder, na verdade, né? Mas veja, se gerou a ideia de que você faz parte do Jedis, assim, sabe? Dos Jedis, que está salvando o mundo, assim, né? Que você está participando politicamente de uma descoberta. Isso é muito poderoso na cabeça, sobretudo de pessoas que descobriram esse laboratório secreto já na terceira idade, né? Enfim, mas aí é para discutir também. Né? Sim. O Donizete, ele relembra o nome do indigenista e do jornalista, o Dom Phillips e Bruno Araújo. Obrigado, Donizete. A Ludmilla, ela comenta aquele momento que você falou sobre a liturgia. Pensando que talvez role uma captura de uma certa maneira de compreender o mundo no bolsonarismo, na formação do povo brasileiro, nessa ideia de a liturgia que me lembrou liturgia. Eu desconheço a etimologia exata do termo aleturgia, mas imagino que deva ser próximo, viu, Ludmilla? Vou até pesquisar aqui, vou ver se eu já consigo trazer para você, mas imagino que deva ser próximo, porque no fim das contas, como a liturgia é uma verdade manifesta, que não é oponível ao falso, ela, de alguma forma, se assemelha a uma ideia de um ritual, né? Um ritual de manifestação da verdade. Maravilha. Mas estou só supondo aqui rapidamente, nós estamos justamente aqui para trocar essa ideia, Ludmilla. Porque assim, estou tentando organizar meu pensamento com base nessa suposição que a visão de mundo popular, em algum aspecto, tem isso de realidade manifesta, se eu entendi bem o conceito. Eu acho que a gente pode considerar, né, que o nosso senso prático, de uma maneira análoga, né, trabalhando com analogias, ele funciona como se alguns signos fossem verdade manifesta, né? Concordo com esse comentário dela. Eu acho que a gente baseia a nossa visão de mundo em realidades manifestas. Isso eu concordo totalmente. Eu acho que por mais assim
ateu que você seja, assim, não é possível que você consiga viver uma vida inteira sem ter algum tipo de crença que não seja minimamente oponível, que não seja, sabe, tão forte na sua vida que ela que ela não precisa efetivamente de algo que a contradiga. Ela por si só é a natureza do que você quer fazer na sua vida. Se você romper aquilo de alguma forma, você vai estar rompendo uma espécie de barreira ética que vai te fragmentar como sujeito. O ponto da liturgia, eu acho que é indissociável a figura do profeta, né? A figura daquele que a verdade que é de maneira manifesta, ela aparece, ela é dita por alguém muito específico, né? Que tem mais ou menos a função justamente de fazer isso, né? Ele tem a função de entregar uma certa verdade que, de certa forma, só ele teria acesso para fazer o papel de meio de campo entre esse lugar onde a verdade está e não aparece para todo mundo versus o resto das pessoas que precisam se dar conta disso de alguma maneira e se dão conta através do profeta. Essa figura do profeta se encaixa muito bem com o que falamos sobre Paulo Guedes, o que falamos de Bolsonaro, Ratanabá. Cara, é óbvio que eu nem lembro o nome do deputado que falou sobre Ratanabá de maneira séria, mas eu acho que esse é o O ponto, né? ministro lá, minha secretária da Cultura, compartilhando assim como se fosse uma descoberta arqueológica, sabe? O Mário Frias, sim, e o Mário Frias repercutiu isso. Mas eu imagino que sobre isso, a figura do profeta, talvez o bolsonarismo tenha ocupado esse lugar, não enquanto uma pessoa que diz, mas enquanto uma postura que, quando é utilizada, diz a verdade, né? Porque eu sinceramente duvido que o Ratanabá ele foi levado a sério porque foi um indivíduo específico que disse. Novamente, né, eu nem lembro o nome do político que falou isso. O Mário Frias repercutiu, ele não foi o criador, né? O criador, ele não foi ele quem trouxe isso para a pauta. Talvez o bolsonarismo por si só, no movimento discursivo da afirmação, que aqui eu vou chamar de absurda, mas que nós explicamos agora há pouco o funcionamento, né, perante um pastorado, de se justamente ter coisas que parecem absurdas, que não são úteis de um ponto de vista econômico, pragmático talvez, mas que mesmo assim funcionam para se conseguir conduzir as condutas. Talvez ali a gente tenha até a profetização que acontece por natureza, num bolsonarismo em que, centralizado no Bolsonaro, mas ao mesmo tempo a enunciação da verdade ela vai sair do gabinete secreto, ela vai sair da rede social, ela vai sair de locais que não são centralizados em uma pessoa, né? Em que se sabe, inclusive, que não é. Se sabe que o Twitter do Bolsonaro tem uma assessoria de imprensa. Se sabe disso. Que é aprovada pelo Bolsonaro, etc, etc. Mas se entende isso, né? Ó, a Ludmilla, ela vai completar assim, Guilherme. Pode crer, faz sentido esse impacto cognitivo da mudança de mídia, mas não acho que só idoso não. Eu mesma tenho 34 anos, cresci assistindo TV na infância e mó maluquice jovem adulta com a promessa da net. De fato. Talvez fique mais agudo, né, na terceira idade, pelo tempo que você passou só vendo as notícias da TV, e aí aquele poder que você adquire, assim, já já numa idade mais avançada. Mas, com certeza, as pessoas da nossa idade, nós somos na verdade, a última geração, né? Eu tenho 33 anos também, que ainda pegou essa transição assim, que viveu alguma etapa da vida sem a internet, né?
E ainda bem, né, que a gente é essa geração de transição, né? Porque, assim, sinceramente, não saberia viver sem internet nesse momento, mas ao mesmo tempo eu consigo lembrar de como era viver sem internet, né? Então, né? É bom ter Você lembrança, é verdade. fazer as suas, né?